Vamos aqui resolver um exercício de trigonometria, 11º, sobre o círculo trigonométrico, e é exatamente esse o grande objetivo de hoje, é tentar perceber muito bem como é que ele funciona, porque é uma ferramenta fundamental. Antes disso, não esquecer de visitar o site, tem aí o endereço em cima, aprendemate.online, e de subscrever o canal e deixar um gosto no vídeo, não é? É uma ajuda para o projeto. Agora, antes de começarmos propriamente o exercício, vamos só olhar um bocadinho para as coisas mais importantes para aqui chegar. Temos aqui várias fórmulas, várias informações, mas vamos olhar com calma aqui para o lado esquerdo. Obviamente que nos vão ser úteis as fórmulas como a fórmula fundamental da trigonometria, a fórmula da tangente, seno sobre cosseno, e uma outra fórmula que nos permite relacionar a tangente com o cosseno. Em que é que isto é útil? Nós com estas fórmulas conseguimos, a partir de uma determinada razão trigonométrica de um ângulo, descobrir as outras, se for necessário. Okay? Portanto, a partir destas fórmulas nós conseguimos passar de um valor de seno para um cosseno, de um cosseno para uma tangente, por aí fora. Okay? Portanto, elas vão ser ferramentas muito úteis. Importante também, e é essa a chave deste exercício, perceber como é que funciona o círculo trigonométrico ou circunferência trigonométrica. Portanto, sabendo que se trata de um círculo trigonométrico, nós temos sempre que confirmar, a maior parte dos casos é assim, portanto, vamos ter raio igual a 1, mas atenção que às vezes lá aparece um ou outro exercício em que o raio é diferente de 1 e, portanto, aí será necessário fazer um pequeno ajuste às coordenadas dos pontos que vamos aqui utilizar. Então, a chave está realmente em perceber que pontos é que nós estamos a utilizar nos exercícios e que estrutura têm as coordenadas. Portanto, olhando aqui para a primeira figura, nós vemos que há um ponto P que está associado a um ângulo de amplitude alfa. Aqui funciona sempre da mesma forma. O lado origem vai ser sempre coincidente com a parte positiva do eixo OX e depois marcamos o lado extremidade numa determinada posição. Pronto. Esse lado vai intersetar a circunferência e vai dar origem a este ponto, que eu estou a chamar ponto P, mas pode ser outra letra qualquer. Então, que coordenadas é que vai ter este ponto? Isto é algo que temos que saber, decorar mesmo. A primeira coordenada vai ser o cosseno desse ângulo e a segunda coordenada será o seno. Ok? Portanto, na prática, o cosseno vai estar associado à coordenada x. Vamos pensar em termos de coordenadas, neste caso o x, e depois o seno será o y. Esteja lá o ângulo onde estiver. Portanto, ele pode estar em qualquer posição, por exemplo, só para a título de exemplo, eu vou marcar um outro ângulo qualquer que até poderia vir, por exemplo, até aqui. Iria dar origem, vamos só marcar o ângulo primeiro, por exemplo, este ângulo daqui até aqui, vamos chamar-lhe beta. Iria dar origem a um outro ponto que eu vou usar uma letra diferente do P, por exemplo, um A, só para não nos habituarmos demasiado ao P, e este ponto terá na mesma coordenadas cosseno, só que agora do ângulo beta, seno do ângulo beta. Ok? Simples. Tendo isto, nós já vamos poder pensar, se começarmos a variar a amplitude do ângulo, como é que vai variar o sinal. E isso temos aqui de lado. Portanto, não vamos tentar resumir um bocadinho mais. Temos aqui todas as possibilidades. Começamos por, no primeiro quadrante, ter o seno positivo. No segundo também, portanto, se pensarmos na coordenada y, que é a que nos dá o seno, teremos sempre primeiro e segundo quadrante positivo e depois passaremos para o terceiro e quarto quadrante tendo a coordenada y negativa e, portanto, o seno é negativo. Não vamos ver aqui exaustivamente, era só para exemplificar. Isto convém saber mesmo de cor. Okay? Depois, importante perceber que ponto é que aparece associado a uma reta que por vezes aparece nos exercícios, que é esta reta tangente à circunferência trigonométrica, paralela ao eixo y, e este ponto que aqui está marcado como T, resulta da interseção do lado extremidade do ângulo, portanto, o ângulo está aqui novamente, o ângulo alfa, e este lado extremidade vai intersetar a reta tangente, dando origem a este ponto. Este ponto, esta reta está fixa, daqui até aqui nós temos que é o raio desta circunferência, portanto, a primeira coordenada é logo 1, a segunda coordenada será a tangente daquele ângulo. Okay? Portanto, temos aqui mais um ponto muito importante.
mais uma vez, esteja lá onde estiver o ângulo, não é? Por exemplo, se eu tiver o ângulo marcado para aqui, e se tivesse aqui, por exemplo, um ângulo beta, então eu teria um novo ponto que corresponderia àquele T, neste caso eu vou chamar também outra coisa qualquer, por exemplo B, e ele terá coordenadas 1, esta é fixa, e a seguir tangente de beta, ok? Pronto, isto é só uma passagem rápida pelas ideias principais. Vamos agora ao exercício. Já agora, também convém memorizar e perceber primeiro e depois tentar memorizar o sinal, a forma como varia o sinal da tangente à medida que nós escolhemos diferentes ângulos no primeiro, no segundo, terceiro e quarto quadrante. Só chamar a atenção que aqui em 90 graus e nos 270, ou π sobre 2 nos 90 para quem já deu radianos e 3π sobre 2 nos 270 aqui, portanto nestas posições a tangente não está definida, ok? E pronto, é só uma chamada de atenção. Vamos ao exercício e ele tem muito texto, mas basicamente o que aqui está a descrever a figura. Portanto, temos na mesma uma circunferência trigonométrica, aquela reta tangente de equação x igual a 1, que falámos há pouco, é esta aqui, mais o que é que nós temos? Que há um ponto que neste caso está situado no segundo quadrante, este ponto P, e depois temos aqui outros pontos. Temos o ponto Q, temos o ponto R e temos dois ângulos marcados, o alfa e o beta. O alfa marcado no sentido positivo, o beta no sentido negativo. Mais, temos a informação de que a ordenada do ponto P é este valor, vamos pôr aqui, portanto 2 raiz 10 sobre 7. Ok? Bom, primeira pergunta, queremos o seno de alfa. Ok? Pronto, o meu conselho aqui normalmente é primeiro olhar para a figura e tentar perceber que pontos é que nós temos. Daqueles dois de que falámos, ou seja, o ponto que eu aqui chamei P e este ponto que eu chamei T, e portanto vejam a posição, o T em cima da reta tangente, o P em cima da circunferência. Vamos tentar na figura, no exercício, perceber que pontos são esses. Okay? Então temos o ponto P que está em cima da circunferência e está associado ao ângulo alfa. Temos o ponto R, também em cima da circunferência e associado ao ângulo beta. E temos o ponto Q, eu vou marcá-lo com uma cor diferente, que está em cima da reta tangente. Bom, estes três pontos estão associados então a uma determinada estrutura de coordenadas. O ponto P, vamos pôr aqui, o ponto P então terá coordenadas Q. Ponto P, cosseno de alfa, seno de alfa, porque está em cima da circunferência. O ponto R também está em cima da circunferência, será a mesma ideia, só que com o beta, cosseno de beta, seno de beta, estes dois são do mesmo tipo, e depois temos um terceiro ponto com uma estrutura de coordenadas diferente, que é este Q, que sabemos que tem a abscissa fixa, 1, e a ordenada é a tangente. Neste caso, atenção que poderá ser a tangente de que ângulo? Bom, o ângulo beta, se nós prolongarmos o lado de extremidade, vamos obter o ponto Q na interseção, mas o ângulo alfa também. O lado de extremidade está aqui, eu não posso prolongá-lo para aquele lado, portanto terei que prolongar para trás e vai intersetar na mesma no ponto Q. Portanto, tanto poderia ser aqui a tangente de beta como de alfa, está bem? Portanto, ou uma ou outra neste caso. Pronto, temos tudo. Vamos agora responder às perguntas. Primeira pergunta, indicar o valor do seno de alfa. Ok, alfa, temos aqui um ponto que está associado a este ângulo, que é o ponto P. Este ponto, como vimos, tem coordenadas cosseno, seno. Se queremos o seno de alfa, queremos a sua ordenada. Ora, a ordenada já temos. Portanto, é isso que tínhamos de indicar. Esta era bastante simples, é mesmo só para perceber o funcionamento do círculo trigonométrico. Portanto, tendo em conta o círculo trigonométrico, o ponto P tem coordenadas cosseno de alfa, seno de alfa, logo o seno de alfa, que nós, aliás, a segunda coordenada nós já sabíamos, que era a ordenada, 2 raiz 10 sobre 7, e portanto o seno de alfa obrigatoriamente é este valor. Ok, este está feito. A linha B, pediam-nos o quê?
Agora queremos o cosseno e a tangente. Portanto, como vimos há pouco, o cosseno e a tangente, atenção, de alfa. Aqui até dizem para usar as fórmulas, mas nem precisariam dizer. Então, a partir do seno, que já temos, vamos descobrir o cosseno primeiro, por exemplo, e para isso vamos pensar na forma que nos é mais útil, que neste caso será a fórmula fundamental, não é? Pronto, isto é só substituir e descobrir neste caso o cosseno. Normalmente podemos até escrever a fórmula primeiro em ordem ao que nos interessa. E agora aqui substituímos o valor do seno. Atenção que é ao quadrado, portanto temos 2 raiz de 10 sobre 7 ao quadrado. Às vezes aqui há alguns esquecimentos. E agora é trabalhar esta equação. Teríamos 1 menos 2 ao quadrado, que fica 4, raiz de 10 ao quadrado, que fica 10, e o 7 ao quadrado, que fica 49. Depois temos aqui o cosseno ao quadrado. Vamos já adiantar trabalho, pomos aquele 1 com denominador 49 e ficamos com o cosseno ao quadrado igual a 9 sobre 49. Bom, chegando aqui, atenção, temos uma equação, no fundo, como uma estrutura quadrática. Qualquer coisa ao quadrado dá aquele valor. Teremos duas soluções. O cosseno de alfa será mais ou menos a raiz de 9 sobre 49. Ok? Pronto, chegando aqui, atenção, temos de perceber onde é que está o ângulo. Ok? Porque a opção agora por um valor ou outro, positivo ou negativo, depende de em que quadrante está o ângulo. Nós vemos que o ângulo está no segundo quadrante. Isto é simples. Primeiro, segundo, é só dar a volta. Terceiro e quarto. E, portanto, ele está no segundo quadrante. Estamos a falar do cosseno, e o cosseno é o x, é a coordenada x deste ponto, e nós sabemos que é negativo. Portanto, o cosseno vai ser negativo, e com isto temos o valor do cosseno. Vamos simplificá-lo um bocadinho. Menos raiz de 9 fica 3, 49 raiz fica 7. Okay? Então, temos aqui já o cosseno. Vamos para a tangente, que, tendo já o seno e o cosseno, é relativamente simples, não é? Portanto, a tangente de alfa, usando a fórmula seno sobre o cosseno, é fazer aquela divisão. Temos o valor, 2 raiz de 10 sobre 7, e vamos dividi-lo, eu vou pôr já assim, por menos 3 sétimos. Podemos transformar numa multiplicação pelo inverso, não é? Da segunda fração. Ou seja, vezes menos 7 terços. Cortamos os setes e temos tangente igual a 2 raiz de 10. Aliás, menos, não é? Falta aqui o menos. 2 raiz de 10 sobre 3. Ok? Está feito. Portanto, temos o cosseno, temos a tangente. Vamos só confirmar. Será que os sinais fazem sentido? Estávamos no segundo quadrante. Este ângulo alfa está no segundo quadrante. O seno era positivo, bate certo. O cosseno era negativo, portanto, a coordenada x está certo. E a tangente é negativa, o que faz sentido, uma vez que o lado do ângulo, o lado de extremidade, prolonga para este lado, vai intersetar neste ponto Q. O ponto Q tem coordenada negativa, está abaixo, não é? Abaixo do eixo x. Portanto, está tudo a bater certo. Ok? E temos o B. Agora, terceira pergunta, a C. Indica a ordenada do ponto Q. Ora, a ordenada do ponto Q estará associada a quê? O ponto Q, nós sabemos que já tínhamos escrito aqui, tem coordenadas 1, tangente de alfa ou tangente de beta. Não é? Temos aqui já isto. E nós vimos já qual é o valor da tangente de alfa. Portanto, vamos logo usar essa que temos, o que significa que facilmente tiramos que o ponto Q tem 1 menos 2 raiz de 10 sobre 3. Okay? Portanto, a ordenada, que era o que pediam, a ordenada, podemos indicar assim, por exemplo, y de q será menos 2 raiz de 10 sobre 3. Okay? Portanto, o C também bastante simples. No fundo, perceber a estrutura, o funcionamento do círculo trigonométrico e que pontos é que estamos a usar.
Agora, queremos o ponto R. Vamos só criar aqui um bocadinho de espaço. Mas vamos pensar já no ponto R em termos até de simetria. Porque se olharmos para a figura, o ponto R é simétrico de um outro. Olhando ali para a figura, que começa a ficar muito carregada de coisas, mas vamos lá tentar perceber. Temos o ponto R aqui e temos o ponto P, digamos que oposto do outro lado relativamente à origem. Portanto, há aqui uma simetria entre estes dois pontos e essa é se calhar a maneira mais rápida até de resolver o exercício. Portanto, o ponto R é o simétrico de P em relação à origem do referencial. Okay? Vamos só abreviar em relação a O, o ponto O. Bom, então se é, e se nós já temos o ponto P, que coordenadas é que tinha? Portanto, já lá tínhamos a ordenada, que era 2 raiz 10 sobre 7, que era o seno. Há pouco descobrimos o cosseno. Eu não cheguei aqui a escrever tudo, mas as coordenadas do ponto P, então, serão o cosseno, que, só buscar aqui o valor que nós tínhamos descoberto há pouco, que era menos 3 sétimos, e temos aqui o seno, que é 2 raiz 10 sobre 7, e, portanto, temos as duas coordenadas do ponto P. Ok? Então, por simetria, obtemos o ponto R trocando as coordenadas, não é? O ponto P e o ponto R, trocando o sinal. São simétricos em relação à origem, portanto, o x era menos 3 sétimos, passa a 3 sétimos, o y a menos 2 raiz 10 sobre 7. Portanto, coordenadas do R, também já está. Finalmente, pedem-nos o valor do seno de beta e do cosseno de beta. Então vamos lá ver onde é que está este ângulo. Ele está marcado aqui no sentido negativo, ok? Mas o seno e o cosseno nós sabemos que são as coordenadas de um ponto associado a este ângulo. Neste caso será o R ou será o Q? Ora, o R está em cima da circunferência, resulta da interseção com o lado de extremidade e, portanto, é este o ponto R tem estrutura de coordenadas cosseno do beta, seno do ângulo beta, ok? Agora, onde é que vamos buscar estes valores? Nós já os temos, portanto, temos aqui as coordenadas do ponto R, o cosseno é 3 sétimos e o seno será menos 2 raiz 10 sobre 7. Okay? Portanto, era isto que era pedido na pergunta. E está feito. Portanto, saber muito bem como é que funciona o círculo trigonométrico, conhecer muito bem estas coisinhas todas, as fórmulas, obviamente, para, a partir de umas razões, descobrir as outras, perceber onde é que estão os pontos que estamos a trabalhar, se está em cima da circunferência ou se está em cima da reta tangente. E, portanto, depois usar as coordenadas devidas, cosseno-seno ou 1 tangente. E conhecer muito bem também a variação do sinal do seno, cosseno e tangente. Pronto, espero que tenha ajudado. Agora, é muito importante praticar. Esta é uma parte fundamental da trigonometria. Perceber isto é meio caminho andado para se conseguir entender o que vem a seguir. Ok? Então, até uma próxima.